República Velha ela foi dividida em duas fases. Nós sabemos que a República da Espada vai representar a autoridade na mão da classe militar, na figura de Deodoro da Fonseca, e a República Oligárquica vai ser aquela república cheia dos acordos que vai envolver a elite agrária, os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Política que vai ficar conhecida como café com leite. Bem, a característica da República da Espada é o poder nas mãos dos militares, né? Então, a força representada por eles e o autoritarismo. É uma fase de bastante imposição dos militares ali para estabelecer a ordem e a aceitação desse novo regime. É um cenário de crise econômica após a autorização do Rui Barbosa emitir o papel moeda, causando uma inflação descontrolada, uma crise econômica que gera instabilidade, insegurança para investidores, desemprego, alta dos preços, enfim, que nós conhecemos como encilhamento. Essa foi a crise econômica da República da Espada, que trouxe muitos impactos negativos nesse período, inclusive. Conflitos armados, então, como resposta, vamos ter a revolta da Armada no Rio de Janeiro, que é a classe da Marinha se revoltando contra essa tomada do poder e essa centralização do poder nas mãos dos militares. E nós temos a revolta federalista, que vai acontecer sob comando do Floriano Peixoto, que assume o poder após a renúncia de Deodoro. Deodoro, na verdade, tenta dar um golpe ali, fechar o parlamento, e isso causa uma reação civil bem forte. E ele não aguenta ali a pressão, acaba renunciando. Floriano Peixoto assume na sequência e ele tem que lidar com várias revoltas, porque o caso de Floriano é assim. A Constituição dizia que se houvesse renúncia, deveriam ser convocadas eleições para o substituto. Floriano se coloca no poder e ele se recusa a passar por esse pleito. Então, ele se coloca no poder e ali ele fica. Então, começam a haver algumas revoltas em resposta a essa postura dele. Floriano Peixoto não se sente intimidado. Ele é chamado, inclusive, de Marechal de Ferro, porque a resposta dele é bem dura a essas revoltas. A Segunda Armada foi esse movimento da Marinha no Rio de Janeiro protestando esse autoritarismo dele. E a Revolução Federalista vai acontecer na região do Rio Grande do Sul. Daí você vai ter dois grupos ali opositores envolvidos nesse conflito, que ficou conhecido como Guerra da Degola. Floriano Peixoto foi bem duro com os manifestantes, até degolando alguns deles. Essa revolta vai envolver, então, os maragatos, que eram opositores a essa concentração, a esse presidencialismo forte que Floriano representava, e os pica-paus, que eram federalistas, apoiadores de Floriano Peixoto. Então, esse conflito ele vai durar 3 anos e vai resultar em muitas baixas ali, e Floriano vai se consolidar no poder após essas investidas violentas ali na região. A República Oligárquica, ela foi um pouco diferente. A República Oligárquica é o controle dos grandes barões da época, que se misturam na política, e eu arrisco dizer que é ali que começou esse toma lá da cá que nós vivemos na política brasileira até hoje. É inevitável que a gente reconheça isso. As elites no poder governando para si. E o povo, obviamente, negligenciado. Então você tem ali os acordos entre governadores, os barões do café, a elite do leite de Minas Gerais, enfim. É a política do café com leite. E dentro desse contexto vai acontecer muita coisa absurda, como, por exemplo, o Convênio de Taubaté, que é a intervenção do Estado. É um ato de blindar os cafeicultores contra prejuízos. Você tem uma produção massiva de café e o mercado exterior não comprando tanto assim, então você começa a ter uma demanda maior, uma produção maior do que a venda. E linkado a isso, nesse mesmo período,
estoura a crise da Grande Recessão, a crise de 1929. Então, os Estados Unidos, também sendo um principal comprador do café, acaba aí refletindo diretamente. E o Estado tem que tomar uma medida extrema, que é comprar todo esse café dessa elite, algo que ele já vinha fazendo, inclusive fazendo empréstimos, aumentando a dívida pública brasileira para pagar esses cafeicultores e, consequentemente, você tem um aumento de impostos, uma população sufocada, pagando por todo esse café. Na verdade, o convênio de Taubaté, ele põe a saca de café nas costas do trabalhador brasileiro, enquanto as elites acabam sempre lucrando. Então, esse conchave político, você tem ali um congresso único, sem oposição, porque já estava tudo acordado. Então, essa política vai se perpetuar de 1894 a 1930. É um período considerável e isso vai desestabilizar totalmente a estrutura do povo, que já não tinha. Então, com isso, vão surgindo novos conflitos sociais, essa população inflamada, com a alta de preços, com essa instabilidade, enfim. Começam a aparecer algumas figuras messiânicas com a ideia de salvação, né, de eu represento o povo. O Brasil, ele tem, desde o começo da sua história, tem essa característica de sempre surgir um líder messiânico que vem com a ideia de salvar as pessoas mais vulneráveis. E dois conflitos importantes que tinham essas figuras messiânicas, inclusive com apelo religioso muito forte, é a Guerra dos Canudos, que acontece na região do Nordeste, com a figura do Antônio Conselheiro. Foi um movimento bem intenso na região, incomodou bastante o governo brasileiro, porque foram necessárias 3 intervenções do exército para acabar com aquela manifestação de Conselheiro. Então, ele antes do fim dessa Guerra dos Canudos, muita gente soube do que estava acontecendo. Então, foi uma revolta significativa. Outra foi na região sul, que é a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado também surge uma figura messiânica, que é o Beato José Maria. Ele também fala de salvação, enfim, dessa ideia de Salvador, né? E esse contestado, o que acontece ali? O Brasil, ele fez algumas concessões a empresas estrangeiras e foi decidido que ia passar uma rodovia, né? Ia ser construída uma rodovia bem onde tinha um acampamento de pessoas vulneráveis ali, pequenos agricultores, e a ideia era tirar todo mundo dali. Então, essa decisão do governo causa um grande conflito ali na região, que vai acabar também em muitas mortes, que é a Guerra do Contestado. Paraná e Santa Catarina contestando aquela região, por isso esse nome. Bom, então é isso. A República Velha, ela é representada por 2 momentos diferentes. Primeiro você tem essa República da Espada representada pelo controle militar e, posteriormente, o controle das oligarquias. Já dá um like nesse vídeo, compartilha para aquele colega que está estudando a história do Brasil, é tema importante nos vestibulares, e vamos juntos que eu ajudo a conectar.